Esse é um texto que está no meu coração durante toda esta semana. E eu espero que o Senhor possa falar com você. Livro de Joel, capítulo 2. A partir do versículo 12. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, anunciai aos anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu os removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vergonha para o mar, para a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz coisas grandes. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva descerá, fará descer, como outrora a chuva temporã e a serôndia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis,
e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Amém? Vocês lembram do Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, e nele confiarei. Bem, esta palavra que eu trago esta noite é uma proclamação do profeta Joel. Joel significa o Senhor é Deus. E no capítulo 1 ele conta uma história de que um dia Israel virou as costas para Deus. E todas as vezes que as pessoas discutem, a maldição não vem, porque Deus apenas quer estabelecer juízo, mas aqui as pessoas saem debaixo da proteção. E sabe como você fica debaixo ou fora da proteção? Os nossos pecados. Isaías diz que os braços do Senhor não estão encolhidos, que Ele não possa abençoar, nem os seus ouvidos surdos, que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, todas as vezes que Israel virou as costas para o Senhor, todas as vezes que ele abandonou a proteção de Deus, veio sobre ele coisas terríveis. E Joel aponta para um passado que acabara de terminar, e que o gafanhoto ele diz assim: as nações vieram contra nós, e eles vieram e saquearam o cereal, eles saquearam os bois da malhada, eles saquearam as ovelhas, os currais, eles levaram tudo, porque Israel não pôs no Senhor a sua confiança. E ele está dizendo, nação de Israel, por isso que ele diz várias vezes: tocai a trombeta em Sião e proclamai um santo jejum. Ele está dizendo: olha, arrependam-se dos seus pecados, para que o Senhor venha com sua graça e expulse aquilo que está destruindo a nação. Agora me ouça, eu quero parafrasear não apenas essa história, que é a história de Israel, um tempo difícil, mas com a nossa história. Ele está dizendo: será que vocês não percebem que a casa de vocês está ficando deserta? Será que vocês não percebem que aquilo que deveria ser bênção na vida de vocês, mas vocês viraram as costas, e por causa disso a família de vocês está sofrendo? Coisas terríveis acontecendo na nossa família, quando não era para acontecer. Escuta, todas as vezes que a gente vira as costas para o Senhor, a gente perde as suas bênçãos. E há quantas pessoas que veio o gafanhoto, o migrador, o cortador, sabe, o destruidor, está destruindo a alegria, a paz, está destruindo a felicidade das famílias. Pastor Nonato, é hora de nós, como igreja do Senhor, começar, antes de dizer para o mundo: arrependam-se dos seus pecados, é olhar para nós mesmos e nos arrepender das coisas que temos feito que não tem agradado o Senhor. Amém? Eu vou fazer como Joel hoje, bradar, dizendo, sabe, tocai a trombeta em Sião, e hoje eu vou tocar a trombeta. Amém? Então segure as pontas. Durante anos, nós olhamos para as pessoas de fora e dizemos assim: ei, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem não conhece aquele texto de João 8:32, eu acho que é 8:32, e conhecereis, e a verdade, aliás, foi muito popularizado, né, com a propaganda de Bolsonaro.
que não tem nada a ver com política, isto aqui, mas deixa eu lhes explicar. Quantas vezes nós pregamos esse texto e dizemos para as pessoas que não conhecem a Jesus? A minha pergunta é, foi para os descrentes que Jesus falou isso? O problema é que a gente pega um versículo e afasta ele do restante do texto, e aí dizemos aquilo que o texto não está dizendo. Porque o texto está dizendo assim, se você ler a partir do versículo 28, 29 e 30, Jesus disse que ele havia falado para os judeus que haviam crido nele. Para quem? Para quem já tinha crido nele. Ele diz assim, olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus está dizendo, você crê em mim? Amém. Mas você precisa permanecer em mim e a minha palavra precisa permanecer em vós, e assim vocês serão os meus discípulos. E quando vocês se tornarem meus discípulos, Caroline de Almeida, então vocês conhecerão a verdade, e esta verdade vai libertá-los. Escutem, há crentes que nunca foram libertos, porque eles ficaram apenas no primeiro nível de conhecer ao Senhor, mas não permaneceram. Talvez alguns continuam permanecendo, mas a palavra de Deus não permanece. E quando ela não permanece, você não é um discípulo de verdade. Escuta, Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, ele estava falando para aqueles discípulos, e não era uma filosofia, ele está falando de coisa prática, porque ele estava indo para Jerusalém. O que ele disse? Tomem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora Joel diz, gente, num tempo passado que ainda nem acabou direito, nós vimos como os exércitos vieram contra a nossa nação e destruiu a nossa nação, e ficou muito pouco, mas escutem, vai piorar. Aquele dia foi apenas um prenúncio do que viria pela frente. E ele diz assim, chamando do dia do Senhor, e o dia do Senhor era o dia da vingança do Senhor, porque veio essas coisas e eles não se arrependeram dos seus pecados. Escuta-me, muitas vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para a gente se voltar para Ele. E ao invés da gente se voltar, a gente murmura, a gente reclama, a gente vira as costas, a gente não se arrepende dos nossos pecados. E eu vou dizer uma coisa, e quando isso acontece, Deus diz, então eu vou enviar um juízo. É isso que Joel está dizendo. No capítulo 2, ele começa dizendo, tocai a trombeta em Sião, é hora de vocês despertarem, porque o juízo virá e será sem misericórdia. Vocês lembram que um dia Jeremias estava orando, clamando ao Senhor para que o juízo não viesse e Israel não fosse levado para o cativeiro de Babilônia. E Deus disse, para de orar, porque o juízo virá. Eu dei oportunidade, eu disse a vocês se arrependerem dos seus pecados, e vocês não fizeram, agora chega. Deus disse, se tivesse Noé, Jó, ou mesmo Daniel, eu não ouviria a oração deles. Imagina a tua, Jeremias. Escuta, imagina quando Deus diz assim, eu não vou ouvir a oração de vocês. E o texto que eu acabo de ler a vocês, ele está dizendo, agora o negócio vai pegar. Por isso, ele começa a dizer ao povo de Deus,
Olha o que o versículo 12 diz. Continue de Bíblia aberta. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Essa é a primeira palavra, é o que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Ei, é para mim essa palavra. É para você que está me ouvindo esta palavra. Deus está dizendo, é hora de vocês se converterem totalmente, de todo o coração, a mim, diz o Senhor. E ele não só diz isso, ele diz o porquê, ou como, perdão. Com choro, com pranto, com saco de cinza, no pó. Deus está dizendo, e eu, me ouça aqui, olha para mim. Se há uma coisa que a igreja esqueceu de fazer, foi de jejuar. E quando jejua, jejua por bênçãos, e não como arrependimento de verdade. Qual foi a última vez aí? Essa é uma pergunta retórica e eu quero que você pense seriamente nisso. Qual foi a última vez que você foi a Deus em jejum por causa dos seus pecados? Em jejum de verdade, chorou diante dele até que você percebeu que a sua graça veio sobre você e ele restaurou a sua relação com ele. Quantas vezes você chorou diante da face do Senhor e dizendo, Senhor, eu quero me converter, porque eu estou fazendo coisas que não deveria, mas chegou o tempo e eu preciso orar, eu preciso buscar a tua face. Pense nisso. Ou quando você jejua, sabe, até 8 horas da manhã, mas você jejua porque quer comprar uma casa, ou porque você jejua dando pressão em Deus para que Ele faça algum milagre. Mas não jejua dizendo assim, Senhor, eu estou jejuando por arrependimentos, porque eu percebi, porque veja bem, irmãos, quando Deus diz assim que é para a gente se arrepender e se converter, é porque Ele sabe que o nosso coração não é fiel a Ele. Lembra Deus dizendo assim, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é um tipo de pregação que a gente não ouve mais. Eu mesmo quase não prego sobre isso, mas eu vim hoje como Joel gritando e dizendo, sabe, tocai a trombeta em Sião. Ele disse, tocai a trombeta na igreja, diga ao meu povo, se convertam dos seus maus caminhos. Todos nós conhecemos 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Como é que diz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, meu Deus, e orar, e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos. Então a pergunta é, como vai o nosso coração? Nós queremos uma terra sarada, nós queremos ver a face do Senhor, mas não estamos dispostos a pagar o preço de arrependimentos sérios, lá do mais profundo da nossa alma, até que o céu se rompa e Deus derrame sua glória e a sua graça sobre nós. Ao invés de gritar, é hora de chorar. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para o seu coração. E se Deus olhasse para o seu coração hoje e perguntasse como Ele iria, qual era a resposta que eu e você daríamos? Se Deus perguntasse, Ilquias, como vai o teu coração? Está de verdade arrependido? Você canta para mostrar para os outros, você prega para que os outros ouçam. Ainda estão de Bíblia aberta? Não sei se vocês vão segurar os próximos rounds, mas é bom que o faça. Versículo 3, ele diz, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor novamente, converta-se ao Senhor. Irmãos, a gente está muito fácil rasgar as nossas vestes, porque mostra para os outros aquilo que nós estamos fazendo. Deus disse, ei, para de rasgar as vestes para que os outros vejam, rasga o coração diante de mim e se convertam.
Porque era muito fácil as pessoas rasgarem suas vestes em demonstração de arrependimento, jogar areia sobre a cabeça, fazer essas coisas, e Deus disse: não! Eu não estou disposto a olhar aquilo que vocês fazem para que os outros vejam. Eu quero saber como vai o teu coração. Mas vamos mais. Fique de Bíblia aberta, que eu não tenho tempo para falar tudo aquilo que o texto diz. Aí diz assim: convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal que levantou contra vocês. Eis, aproveite a misericórdia. Ele está dizendo assim: vá diante de Deus, porque Ele é misericordioso. Ele olha para você, e assim Ele pode estar irado contra aquilo que você faz contra Ele, mas na medida que eu me arrependo, Deus é um Deus tão amoroso, tão bom e misericordioso, que Ele olha para o nosso coração e vê de verdade que nós estamos arrependidos. Ele vem com a sua graça e a sua misericórdia. E aquele mal que Ele traria sobre a minha vida e sobre a tua, como um juízo, Ele levanta e diz: eu não vou mais fazê-lo, eu vou me arrepender daquilo que eu tinha planejado, porque o meu povo se arrependeu. Ou seja, os teus passos em direção a Deus determinará como Deus vai agir contigo e comigo. Mas vamos mais. Ele diz: quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará sobre ti uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor nosso Deus. Quem sabe ele não se volta para você, e ao invés dele trazer o juízo, ele traz misericórdia, uma bênção. É assim, você vai atrás do Senhor e Ele te ouve, e não somente te ouve, te perdoa os teus pecados, ainda te abençoa. Que Deus maravilhoso é esse? Então arrepender-se é o único caminho. Se vocês observarem João Batista, qual era a pregação de João Batista? Mateus capítulo 3, versículo 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você ouve Jesus falando o tempo todo, Jesus está dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Quando você olha o livro de Atos, todos os apóstolos, a pregação deles é: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ou seja, arrependimento é o único caminho que eu e você temos. Sabe por quê? Arrependimento é resultado, sabe, da observância como vai o meu coração. E que Deus é santo, e que eu preciso ser santo, e eu não tenho como fazê-lo, a não ser pela sua misericórdia, e eu me arrependo, sabe, e Ele derrama a sua graça e a sua bênção. Sabe o que eu penso, irmã Deusa? Deus quer abençoar seu povo. Deus quer trazer uma bênção para a tua casa, para a tua vida. Mas converta-se a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Mude de atitude. Mude, e Deus mudará a tua sorte. Como diz o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura como as torrentes do Negueb. E Deus está dizendo assim: eu quero fazê-lo. E como vai você? Versículo 15: ele: tocai a trombeta em Sião, proclamai novamente santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ele diz: mas congregai o povo. Tem deles que nem se congregam. Congregar é se ele não está fazendo nada, porque a agenda dele está aberta na hora de se congregar. Porque tem alguma coisa para fazer, não há como se congregar. Mas ele está dizendo: congregai o povo, santificai a congregação, anunciai aos anciãos, reuni. Ele está dizendo: olha, os filhos, os anciãos, os filhos, os que amamentam, o noivo, a noiva. O que ele está dizendo? É todo mundo. E mais, ele diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o tópico e o altar, e orem. E despoupa, Senhor, o nosso povo. Os sacerdotes, escuta, líderes da igreja, ouça-me aqui em nome de Jesus. Não é hora de banquetes, é hora de choro, é hora de se congregar, de santificar-se, é hora de buscar a face do Senhor.
Irmãos, muitas vezes nós estamos indo para a igreja, parece que nós vamos para um desfile de moda. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que vir arrumadas para a igreja, pelo amor de Deus, venha o melhor que você possa. Mas se você vir com esse propósito, Deus sabe como vai o seu coração, e Ele não se agrada. Um dia Ele disse, olha Isaías capítulo 1, que Ele começa a dizer assim, olha, o corpo, vocês estão como um corpo completamente podres. Desde a planta do pé até o alto do cabelo, ele está como cheio de tumores, um corpo cheio de tumores, como que não foram amolecidas com óleo e nem espremidas. Você pode imaginar o que é isso? Aí ele vai mais e assim, eu estou cansado da vossa lua nova, dos vossos sábados solenes, eu estou cansado, sabe, dos louvores de vocês, eu já não aguento mais. Leiam Jeremias. Mas ele diz, Jeremias não, Isaías, mas ele disse, vinde e arrazoemos assim, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e se vocês me ouvirem e me obedecerem, comerão o melhor desta terra. Escutem, Deus está trazendo bênção, mas Ele quer ver um povo completamente rendido à sua graça e ao seu amor. Sabe como Deus quer que a gente se renda? Sabe por quê? Porque quando você se rende, Ele tem a oportunidade de mudar a tua história. Corações endurecidos é lugar onde Deus não pode habitar. Por isso o escritor aos Hebreus diz, hoje ouvis a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Então está na hora dos sacerdotes chorarem, os líderes de louvor chorar diante do Senhor, os porteiros louvarem, os diáconos, sabe, chorarem diante do Senhor, aqueles que oram, as crianças do departamento infantil, os homens, as mulheres, as crianças, os bebezinhos que ainda amamentam, deva chorar diante do Senhor. É hora de nós nos rendermos, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer derramar a sua graça. Meu Deus, eu queria ter 3 horas hoje para pregar sobre tudo isso, e não arranharia o texto ainda. Versículo 18, ele faz alusão daquilo que já aconteceu anteriormente. Então ele diz, o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. Ele está lembrando da primeira leva. E respondendo ele disse, eis que eu envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio e às nações. Vou pular por causa do meu tempo. Ele diz, não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E ele diz, mas não temais o animal, sabe, lembra que lá no primeiro capítulo ele diz assim, que foram levados todo mundo, ele disse, agora fique tranquilo, até os animais. Ele está pensando que Deus não olha para os teus animais? Teus animais pertencem ao Senhor, amém? Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, a tua lavoura, as tuas plantas, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide produzirá com vigor. Deus não se alegra quando a sua videira está fracassada, as suas plantas estão morrendo. Deus não está alegre. Isso mostra que você está fora do propósito. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, a chuva, eita glória, não é de mais nem de menos, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôndia. Ele diz, olha, tua eira se encherá de trigo, os lagares transbordarão de vinho. Ele está dizendo assim, eu quero que você seja próspero, amém? Irmãos, é só olhar, todas as vezes que Israel temia o Senhor, que se levantava um rei, ou mesmo na época dos juízes, homens tementes a Deus, a sua terra prosperava. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te prosperar, só te volta para mim. Às vezes as pessoas querem prosperar, mas se voltam
tentando dar um drible em Deus. Deus disse: você nunca vai. É aquilo que Abacuque vai dizer assim, hein? Abacuque também é outro que eu vou pregar. Eu acho que eu vou pregar sobre os profetas menores por esse tempo, porque tem muita coisa que a gente deixa passar nas Escrituras. Mas Abacuque diz assim: olha, vocês colhem muito, mas recolhem pouco. E quando recolhe, que coloca no saco, o saco é furado. E o pior é que Deus é que fura o saco. Já viram aquela expressão, Deus dá farinha, o diabo rasga o saco? Já ouviram? Mas Abacuque está dizendo que não, quem rasga o saco é o próprio Deus, não é o diabo. Mas isso aqui é uma pregação para a próxima, então segurem, é melhor que vocês se convertam hoje, senão o saco vai continuar furado, e Deus não vai abençoar. Mas vamos para cá. Oh Jesus, eu queria tanto pregar. Escuta, no período de desobediência, os teus anos foram comidos, versículo 25, restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, brigador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu exército que enviei contra vós, ele está dizendo assim: olha, veio um exército contra vocês e eles arrasaram com a terra de vocês. Eles foi eu que mandei. Eu permiti só para que vocês se voltassem para mim, mas eu vou restituir porque vocês voltaram. Eu vou mudar a história de vocês só porque vocês querem a minha presença. Aí ele diz no versículo 22, 26, comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, o meu povo jamais será envergonhado. Ei, Deus quer que tu te alimente bem. Lembra, quando a gente lê o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus disse várias vezes: vocês não sabem que vocês valem mais do que os passarinhos? Vocês não sabem que vocês valem mais do que as flores do campo, que hoje está bonita, amanhã é jogada no fogo? Vocês não sabem que o vosso corpo é mais importante que as vossas vestes? Vocês não percebem que por mais que vocês façam, a vida de vocês não aumenta um côvado, que é isso daqui para cá? Não aumenta nada? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que vocês valem muito mais? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como como essas plantinhas. E vocês valem muito mais. E por várias vezes Jesus vai dizer uma coisa: não andeis inquietos por coisa alguma. Quem anda assim, ele diz assim, quem anda assim são os pagãos, mas vocês não são pagãos, amém? Então descansem no Senhor. Aí ele vai dizer lá no finalzinho: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus deveria ser um povo que come melhor. Estou falando melhor, não na questão de muita coisa, é que nunca falte nada. Lembra, foi Davi, que diz assim: eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. São os teus descendentes. Ei, aquilo que tu planta hoje não é só para ti, os teus netos serão abençoados, amém? Seus bisnetos, gerações para frente, serão abençoados, porque você decidiu colocar em Deus a tua confiança. Como diz meu amigo Valdomiro, será para aplaudir de pé. Meu povo jamais será envergonhado. Eita, é povo de Deus, continue confiando, você não será envergonhado. E eu vou terminar porque essa foi a introdução da minha pregação. Porque eu não li o texto que eu ia pregar. Porque ele disse: acontecerá que depois dessa limpeza, dessa mudança de mente, que arrependimento é mudança de mente,
quando vocês se converterem totalmente a mim, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É hora de se limpar, porque Deus está com vontade de derramar o seu espírito. Vamos ler o texto, oh Jesus. E acontecerá que depois, versículo 28, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei sinais prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível, terrível dia do Senhor. Quer ver Deus agir? Deus quer derramar, amém? Mas antes do derramamento do seu espírito, Jesus um dia disse uma coisa seríssima, que às vezes a gente não se percebe. Ele diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Ele não derramará do seu espírito sobre corações endurecidos. Ele está à procura de odres novos, para derramar o vinho novo, e os dois se conservam. Ele está dizendo: eu quero derramar o meu espírito. O tema do nosso ano é movidos pelo Espírito. A nossa festa será da mesma forma, movidos pelo Espírito, mas o Espírito do Senhor só age quando o povo de Deus deixa de entristecer o Espírito Santo e se volta para Ele. E eu quero convidar a vocês, ouça-me aqui, porque essa pregação aqui não é retórica, é uma chamada. Isso aqui não é uma sugestão, isso aqui é uma palavra de ordem. Chorem diante do Senhor, jejuem por causa da sua vida, arrependa-se dos seus pecados enquanto há tempo, para que Ele derrame sua chuva serôdia e a temporã no tempo certo, para que Ele faça a restituição dos anos que se perderam por causa daqueles que vieram e roubaram. É hora da igreja de Jesus se posicionar. O mundo está do jeito que está, e a gente não pode olhar. E eu tenho acompanhado, e não só eu, vocês têm acompanhado essas questões geopolíticas, como o mundo está. E ao invés da gente ir ao Senhor, a gente, encontra partidos. Ao invés da gente buscar ao Senhor para ouvir o que é que o Senhor quer para nós, a gente fica brigando e murmurando. E Deus está dizendo assim: é hora, já que o mundo não vai fazer, é hora da igreja se prostrar diante do Eterno, com choro, jejum, clamor e busca pela sua face. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A começar na minha casa, na minha vida, na minha cidade, na minha nação, no continente e no mundo inteiro. Nós somos aqueles que fomos chamados para ser luz da cidade, correto? Não, do mundo. Jesus disse: olha, vocês vão entrar pelo mundo. A última mensagem de Jesus, Mateus 28, ele diz assim: vocês vão pregar o Evangelho e vão ensinar as nações. Nações precisam de nós. O mundo precisa de nós. Amém? Vou dizer de novo: o mundo precisa de nós. Amém? Não os decepcione. Não decepcione, porque eles esperam que alguém se levante
para mudar a história deles. E Deus está dizendo: sou eu e o Kills e é cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.